7 horas mais 31 minutos. Confira os destaques desta sexta-feira. Empresários pregam por novas reaberturas de estabelecimentos na quarentena contra a Covid-19 e ontem realizaram protestos nas maiores cidades do Vale do Paraíba. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a Embraer assina contrato para obter 300 milhões de dólares em empréstimos para obter capital de giro para a empresa. E mais, destacando que cidades da região registram 13 mortes por Covid-19 e também vamos destacar aí tudo que acontece na nossa cidade e na nossa região. E no destaque esportivo, hoje tem informação sobre o nosso tricolor do Morumbi, o São Paulo. E o São Paulo perdeu ontem para o Bragantino Massa Bruta de virada por 3-2 no Morumbi. Daqui a pouquinho a gente fala aí sobre os resultados dos jogos e também a história do hino do São Paulo Futebol Clube, né? Com João Bosco, o poeta que traz pra gente as informações do São Paulo e também a história do hino, hein? A história é triste, mas o hino é muito bonito. E daqui a pouco também vamos conversar com o prefeito de Jacareí, ele que também é presidente do Codivap, o Isaías Santana. Ele participa conosco a partir das 8 horas. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 33 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 24 de julho de 2020, uma sexta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio. Mesa de som é dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A editoria de esportes hoje é do João Bosco, poeta. Reportagens, Ana Lúcia Ferreira. E a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, nosso ouvinte privilegiado, então anote o nosso WhatsApp, hein? 974110125. Previsão do tempo. E para começar a sexta-feira, vamos com a previsão do tempo. Probabilidade de chuva hoje é mínima, hein? Apenas 5%. Temperatura também vai esquentar hoje, deverá chegar a 28 graus aqui no Vale do Paraíba. O dia clareou hoje às 6h44 e vai escurecer às 17h40, 5h40, segundo o CPTEC. Hoje o dia seguirá com predomínio de sol e poucas nuvens. As temperaturas à tarde estarão elevadas. A umidade relativa do ar estará baixa, então, portanto, aí muita hidratação, muito líquido. Para amanhã, sabadão, o dia também seguirá com predomínio de sol e poucas nuvens. As temperaturas à tarde estarão elevadas. Ou seja, a tendência para o final de semana, principalmente para domingo, é que haja um aumento de nuvens em alguns pontos da região, principalmente no litoral. Mas nada que possa aí afastar aí o final de semana com o sol de inverno. Estradas. 7 horas mais 34 minutos. Vamos atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira já chegando com as informações. Oi, Ana, muito bom dia. Sim, Doni, bom dia para você e todo mundo que nos acompanha nessa sexta-feira aqui na Rádio Mensagem. Hoje nosso boletim bem rapidinho, porque a gente não tem aí tantos registros de ocorrências nas últimas 24 horas. Observando também aqui o mapa da CCR Nova Dutra, a gente consegue ver um trânsito bom, o motorista fazendo um bom caminho, sem nenhuma dificuldade de São Paulo até o Rio de Janeiro. Mercado financeiro. 7 horas mais 35 minutos e uma pesquisa do IBGE mostrou, né, que os auxílios emergenciais chegaram em junho a quase 30 milhões de domicílios brasileiros, onde residem a metade da população do país. Segundo a pesquisa, nos estados das regiões Norte e Nordeste, o percentual de domicílios beneficiados com auxílio emergencial ultrapassou os 45%. No Amapá e no Maranhão, por exemplo, a proporção de beneficiados foi superior a 65%. Já em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a cobertura do programa não alcançou 30% dos domicílios. Esporte.
Abrindo a página esportiva nesta sexta-feira, conosco hoje o poeta João Bosco. Bom dia, Bosco. Bom dia, Doni. Bom dia, Robinho. E bom dia, Ana. E bom dia, ouvintes do Jornal da Mensagem. Bacana, então. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O privilégio é nosso, Bosco. É meu. É nosso. Tá bom, vai. Então não vamos brigar por causa disso, né? Vira Fla-Flu até na elegância, né? É, tá certo. Frase do dia. Frase do dia. Você precisa buscar competições difíceis. Você precisa querer vencer melhor. A frase é de Grete Waitz, velocistas da Noruega. Bacana, hein? Bacana. Eu selecionei frases de atletas, ex-atletas, que fica bem vestida naquilo que nós estamos fazendo. Sempre tem um atleta que diz alguma coisa que vale para aquele momento e vale para o futuro. Ok, então. O Bosco já homenageou o Corinthians com o hino do Corinthians, já homenageou o Palmeiras com o hino do Palmeiras. E tem homenagem hoje, Bosco? Sim, nós vamos falar um pouquinho do hino do São Paulo. E eu separei essa semana, preocupado porque pediram também sobre o hino do São Paulo. Então nós vamos dizer que com uma das letras mais marcantes entre os clubes de futebol pelo Brasil, o hino do São Paulo completou 76 anos de história no último dia 22 de abril. A letra foi criada pelo mineiro José Porfírio da Paz, que fez parte da refundação do clube em 1935. Marcão não existia nessa época. E dentre os seus legados, deixou o hino que segue ecoando pelas arquibancadas até os dias de hoje. De acordo com o site oficial do Tricolor Paulista, Porfírio criou o hino enquanto passava por algumas dificuldades na sua vida, no ano de 1936. Quase tudo que recebia ia para o clube. Quando foi avisado da perda da casa, ficou desolado. Andava de um lado para outro sem saber o que fazer. Mas o amor pelo São Paulo foi maior. E em vez de desistir, começou a cantarolar Salve o Tricolor Paulista, e compôs o hino do clube. Foi cantado o hino que ele e a família deixaram a casa. Uma história triste. A primeira versão do texto foi oficializada pelo clube apenas em 1942. No entanto, devido a um trecho da letra que fazia menção a Palmeiras, referente ao clube AA, Associação Atlética Palmeiras, que se fundiu ao paulistano para criar o São Paulo, houve muita confusão e estranheza, já que lembrava o arquirrival do tricolor. Dizia assim: trazes glórias luminosas do paulistano imortal, do Palmeiras também trazes um brilho tradicional. A forma escolhida por Porfírio para resolver o problema foi trocar a palavra Palmeiras por Floresta, que foi a região onde o São Paulo nasceu. Mas devido ao local ser casa de outros clubes, como o São Bento, Tietê, o Canottieri Espéria, que durante a Segunda Guerra era justamente chamado de Floresta, acabou de adotar esse termo e não trouxe uma identidade ao clube. Então, a solução escolhida por ele foi alterar totalmente a estrofe, resultando na letra atual que diz o seguinte: Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, sempre grande és o primeiro. Ó Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. São teus guias brasileiros que te amam ternamente. De São Paulo tens um nome que ostentas dignamente. Bonito o hino da... Tô emocionado aqui, pô. Tá, né? Tô emocionado, tô até quieto aqui. Tem impressão que o Jairo tá emocionado também. Não, eu tô aqui, ó, tocando o Jairo na casa dele. Nós estamos emocionados aqui, viu? O hino é maravilhoso e a história é muito bonita, viu? Depois do hino do Corinthians, realmente esse hino é bem bonito. É bem bonito, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso esse hino. Em 29 de abril de 1966, numa reunião do Conselho Deliberativo, Porfírio da Paz doou todos os direitos sobre o hino do São Paulo ao São Paulo Futebol Clube. Uma história triste do autor da letra, né? Que se perpetua até hoje e que ele doou todos os seus direitos ao clube que ele amava. Então vamos ouvir então o hino ou tem mais ainda? São Paulino se emociona mais um pouco e
nós voltaremos em outra oportunidade para falar do hino de um outro clube tradicional e famoso daqui de São Paulo ou do Brasil. Bacana, vamos curtir. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. É muita emoção. Esse foi o Bosco. Obrigado, viu, Bosco aí. Agora, mas nós não podemos esquecer, vamos dar um pitaco na segunda parte do jornal sobre a grande vitória do Corinthians, mostrando que freguês é freguês. Pode se chamar uma vitória maiúscula? Maiúscula, com sangue, com raça, com defesas brilhantes do Cássio. A única coisa que me magoa é a troca de um técnico por um outro que trocou meia dúzia, né? O Corinthians está jogando como jogava antes com o Carilha. Faz um gol, se fecha lá atrás e acabou. Então você volta daqui a pouco? Voltamos. Bacana. Não esqueça do Santos, hein? Pode deixar. Tem Santista aqui já me ligando. Ó, Doni, tem que fazer homenagem pro Santos também, hein? Tá bom, um abraço. Bosco volta daqui a pouco no segundo bloco. É isso aí. Olha, o meu celular aqui tá vertendo água, viu? Tem um bloco, um grupo de São Paulinos aqui, o pessoal tá emocionado. Valeu, Bosco. Você volta daqui a pouco também. Só que ontem, o Campeonato Paulista, o São Paulo não se deu bem, né? O São Paulo perdeu pro Bragantino ontem de virada por 3-2. E o São Paulo perdeu por 3-2. Agora o São Paulo joga no domingo contra a equipe do... São Paulo pega a equipe, deixa eu ver aqui, São Paulo e Guarani. Se o São Paulo vencer o Guarani, o Corinthians, se conseguir os resultados, consegue a sua classificação também. Então olha o São Paulo aí ajudando aí o Corinthians mais uma vez, hein? Então, portanto, aí o Campeonato Paulista voltando à tona. E ontem no Morumbi, São Paulo 2, Bragantino 3, o Massa Bruta vencendo a equipe do São Paulo. 7 horas mais 43 minutos, vamos agora atualizar informações nesta sexta-feira para você ficar muito bem informado. Nesta sexta-feira, Ana Lúcia Ferreira já chegando com umas informações. Oi, Ana, bom dia novamente, hein? Oi, Doni, bom dia para você e todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Mensagem nesta sexta-feira. A gente segue atualizando as informações da pandemia do coronavírus, tentando fazer aí um panorama, um leque para o nosso ouvinte conseguir enxergar as diversas realidades que se apresentam, pelo menos aqui na nossa região do Vale. E aí a gente tem, para começar aqui a história, Doni, as informações dos dados de São José dos Campos, com casos positivos, e Jacareí também. 5 cidades aqui da região confirmaram 13 novas mortes por coronavírus até 6h30 da tarde desta quinta-feira. Com isso, a doença já foi responsável por 546 mortes aqui no Vale do Paraíba e região. Os primeiros casos da doença foram registrados ainda em março, no dia 18 de março. Foram registradas mortes em São José, Jacareí, estou falando só das últimas 24 horas, tá, gente? 6 mortes em São José, 4 mortes em Jacareí. Campos do Jordão registrou 1 morte, Ubatuba 1 morte, São Sebastião 1 morte. Esses óbitos ainda não foram contabilizados pelos governos estaduais e o governo federal também. E aí nós chegamos agora a São José dos Campos com 5.658 pessoas contaminadas. Na cidade de São José já são 3.366 recuperados, desses 5.000 que eu falei. 74 pessoas internadas neste momento, o que causa bastante preocupação. Inclusive, assisti agora há pouco aí o vídeo de um médico também que trabalha ali no Hospital Municipal, Doni. Ele gravou no seu Instagram pedindo para as pessoas se comportarem no final de semana, porque a situação está começando a ficar difícil em São José, tem leitos, mas ele percebeu, de acordo com o que ele gravou, que essa ocupação ela foi muito mais acentuada nas últimas semanas, nos últimos dias. Então, o joseense precisa ficar muito atento com essa questão aí da possibilidade de ter ou não leitos hospitalares, mesmo São José, que é uma cidade que está dando conta, teoricamente, da pandemia. E Jacareí também, com muitos casos confirmados, 1.110 até agora, segundo a Prefeitura. Recuperados aqui em Jacareí são 761, internados na cidade inteira por Covid são 30 pessoas e 59 jacareenses já morreram vítima de Covid-19, Doni. Olha, Ana, é importante essa colocação desse médico, justamente porque, olha, segunda-feira agora é aniversário de São José.
aniversário da cidade de São José dos Campos, 253 anos. Então, São José dos Campos tem aí sábado, domingo e segunda-feira aí o joseense para ficar no sossego, né? E também nós estamos vivendo aí muito calor nesse inverno. Então as pessoas precisam entender o seguinte, ó, vamos sossegar um pouquinho agora, a gente vai comemorar depois, né? Quando essa pandemia passar, quando reduzir, quando tiver aí uma vacina. Não dá para a gente ficar realmente brincando com essa situação. Se você acredita ou não acredita em relação às informações, mas faça uma coisa para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama, né? Se proteja e você também estará protegendo as pessoas, independente se você acredita ou não. Porque tem muita gente, Ana, em relação a desdenhando das informações, e essa pessoa que desdenha da informação coloca outras pessoas em risco. Isso não pode acontecer. Ah, com certeza, Doni, não pode acontecer mesmo, né? E a gente está vendo aí um festival de desrespeitos à questão da pandemia. Ontem mesmo a gente viu um episódio muito triste do próprio presidente Bolsonaro, né? Conversando ali com o Gari no Palácio do Planalto, andando de moto, era para ele estar em isolamento domiciliar. E o pior de tudo, né? Conversando com a pessoa sem máscara. Esse foi o flagrante do jornalismo fotográfico brasileiro, né? Um flagrante muito infeliz, mais uma vez aí um flagrante de desrespeito do próprio presidente da República às regras de distanciamento social. E o pior, agora ele sabe que está contaminado. Estando contaminado, testando positivo, ele testou mais uma vez essa semana, ontem dialogando ali com uma pessoa que trabalhava no Palácio do Planalto. Uma cena muito triste, ainda mais nesse momento, né, Doni? O Brasil aí passando 85 mil mortes e a gente assistindo essa cena do presidente conversando com uma pessoa sem máscara, sabendo que está contaminado com a doença. Muito triste, realmente. Agora, um outro ponto, Doni, se você me permite, que eu queria falar aqui com o nosso ouvinte nesse primeiro bloco, é em relação à Embraer. A Embraer acabou assinando um contrato para obter aí 300 milhões de dólares em empréstimos para o capital de giro da empresa. A Embraer emitiu nesta quinta-feira uma nota ao mercado informando que assinou esse contrato com 5 bancos públicos e privados para contrair 300 milhões de dólares em empréstimos para financiar o capital de giro para exportações. Segundo esse comunicado, os desembolsos devem ser concluídos até o final deste mês para reforçar a posição de caixa da empresa. Em junho, a empresa já havia emitido um comunicado sobre a intenção de obter financiamentos no valor de até 600 milhões de dólares. Além dos 300 milhões anunciados nessa quinta-feira, a empresa também pleiteia outros 50% junto ao BNDES. Lembrando que a Embraer está amargando uma situação muito difícil, talvez uma das mais difíceis da sua história, que foi todo o investimento que foi feito na empresa, sobretudo aqui em São José dos Campos, para fazer essa fusão com a Boeing, uma fusão que não deu certo por opção da Boeing, que voltou atrás e agora deixa a Embraer com um prejuízo gigantesco de uma negociação que não se concretizou. Esse não é o primeiro episódio aí que a Embraer registra um prejuízo muito significativo, Doni. Ainda antes da fusão, a fábrica, né, de aviões aqui em São José dos Campos já tinha aí apresentado um prejuízo na casa de 669 milhões de reais somente no ano de 2018 e vinha aí também reduzindo seus funcionários, reduziu, por exemplo, 10%, né, para a gente ter uma ideia, nos últimos 5 anos, cerca de 10% das pessoas que trabalhavam na Embraer não trabalham mais. Então, muitas demissões aconteceram e aí depois veio esse segundo problema aí com a Boeing. A Embraer é aquela empresa, aquela companhia que está se afogando, mas está ali colocando a cabeça para fora d'água e tentando respirar, tentando boiar para não afundar mais, né? A gente sabe que a empresa ainda é muito forte, tem um posicionamento muito decisivo e estratégico para o Brasil, também nesse momento pós-pandemia, mas é uma situação preocupante da empresa nesse momento e a gente fala disso porque reflete diretamente na economia aqui da nossa região. São milhares de funcionários, né? Tanto de Jacareí, São José, Taubaté, movimenta aí o vale inteiro e também a cadeia produtiva aqui na nossa região. Ana, você volta daqui a pouco com outras informações, não é, Ana? Sim, Doni. Então, daqui a pouco a Ana volta com outras informações também. Ainda repercutindo na quinta-feira aqui na nossa região do Vale do Paraíba, empresários que pregam por novas reaberturas de estabelecimentos na quarentena contra a Covid realizaram ontem protestos nas cidades do Vale do Paraíba. São José dos Campos, Taubaté e também Jacareí.
ou seja, uma nova avaliação sobre a possibilidade de novos setores serem reabertos, deve ser apresentada pelo governo do estado de São Paulo nesta sexta-feira. A expectativa na reunião de ontem, né, na manifestação de ontem, tiveram a reunião, aliás, a manifestação teve início por volta das 15h e foram mobilizados aí pelos senhores, que é o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, e elas aconteceram em São José, Jacareí, Taubaté e Campos do Jordão. Em Jacareí foi por volta das 15h10 ontem, essa reunião foi no Pátio dos Trilhos, aqui em Jacareí. Após a categoria registrar um período de 120 dias sem atendimento presencial, ou seja, hotéis, restaurantes, bares e similares. Segundo os organizadores, até as 16h30 de ontem, ao menos 130 pessoas já haviam se reunido em Jacareí e 50 pessoas em São José dos Campos. Ou seja, eles querem realmente que Jacareí, São José, Taubaté, a região do Vale, passe da fase laranja para a fase amarela, ou seja, da fase laranja para a fase amarela, e se isso realmente acontecer, aí no caso aí os hotéis, restaurantes, bares similares poderão ter aí um percentual funcionando, um percentual aberto também. Então essa é a grande expectativa. Mas daqui a pouquinho a gente vai saber com o presidente do Codivap, prefeito de Jacareí, Isaías Santana, sobre a reunião, né, sobre a reunião que teve ontem com vários empresários da cidade, da região, sobre este assunto relacionado aí à abertura do comércio na região do Vale do Paraíba também. E um recado para agora, para os artesãos, né, de São José dos Campos, que atenção para você que é artesão, hein? A Prefeitura de São José abriu inscrições para os profissionais interessados em expor seus produtos artesanais em quiosques na Orla do Banhado. Então vamos prestar atenção nessa informação. Quem traz para a gente é a Ana Lúcia Ferreira. Oportunidade para quem trabalha com artesanato e mora em São José dos Campos. A Prefeitura de São José abriu um edital para inscrições de artesãos autônomos para ocuparem os quiosques 3 e 4 da Orla do Banhado. A gente vai entender melhor esse assunto com a Aline Arantes, que é diretora de turismo da Prefeitura de São José. Aline, bom dia, muito obrigada pela sua gentileza. Qual que é o perfil dos artesãos que a Prefeitura está procurando, selecionando, e como é que vai ser essa inscrição? Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mensagem. Nós estamos com um edital de seleção aberto para os artesãos que residem na nossa cidade de São José dos Campos. O período de inscrição começou no dia 20 de julho, vai até sexta-feira, no dia 25, através da central 156. É só discar 156 e fazer a sua inscrição. É necessário que o artesão tenha a carteira da Sutaco e tenha a inscrição municipal de artesão autônomo. Qualquer tipo de artesanato, o artesão pode inscrever? Ana, poderão se inscrever os artesãos que possuem carteira da Sutaco, que tenham o seu artesanato genuinamente artesanal, dentro das regras estabelecidas pela Sutaco. Nós estamos tentando selecionar artesanatos que expressem a cultura joseense, que valorizem os atrativos turísticos. Seria esse o tipo de artesanato, exceto gêneros alimentícios. Os quiosques foram já construídos na gestão passada, tá? Eles abrigaram lanchonetes, empresas privadas, né? Foi feita uma permissão de uso. Essas empresas não tiveram êxito ali no local com essas atividades, e agora que o contrato foi rescindido com essas empresas, nós decidimos ocupar com um projeto do turismo, justamente por ser um ponto de atrativo turístico da cidade. Nós queremos valorizar o artesanato da cidade dentro desse cartão postal. Quantas vagas estão sendo oferecidas? Nós estamos oferecendo 60 vagas, 30 vagas para cada quiosque, e ainda teremos uma lista de espera com mais 30 artesãos. Será
funcionará em escala de rodízio e revezamento, podendo ter exposição de até 3 artesãos por dia. O funcionamento será de quarta a domingo, das 9 às 17, durante a semana, e aos finais de semana, das 9 às 15 horas. Muito legal, né? Então, olha, é uma oportunidade para quem mora em São José, vive de artesanato, quer ampliar a sua divulgação, pode então fazer a sua inscrição até o dia 25 de julho, lá na Central 156. Bem simples, liga no 156, já se informa por lá mesmo, e as informações estão também no site da Prefeitura de São José, tem outros detalhes lá para todo mundo se informar. Lembrando, até o dia 25 essa oportunidade. Aline, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Ana, e estamos aí à disposição. Lembrando que essa concessão para o uso dos quiosques será de forma gratuita da Prefeitura de São José para o artesão e morador da cidade. De volta com você no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. 7 horas mais 56 minutos. Acho que o grande problema ali, né, daquele trecho do banhado, da orla do banhado, é a questão também de segurança, né? Então precisa ter ali um posto ali da guarda, da GCM, enfim, não só um monitoramento eletrônico, mas ter a presença física da guarda ali para dar aquela sensação de segurança para quem vai utilizar ali aquela orla do banhado e principalmente também para os artesãos que vão trabalhar naquele trecho ali. 7h57, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação e daqui a pouquinho já a participação do prefeito de Jacareí, Isaías Santana, também presidente do CODIVAP, para abordar conosco justamente sobre esta reivindicação, né, dos empresários, o que aconteceu ontem nessa reunião, protesto em São José, protesto em Jacareí, protesto em Taubaté, tentando forçar aí que os prefeitos cobrem do governador do estado de São Paulo que a região passe da cor laranja para a cor amarela, liberando então outros departamentos comerciais na nossa região. O intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 1 minuto, muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta sexta-feira, hoje 24 de julho de 2020. Vamos conferir então as principais manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. O jornal Folha de São Paulo, taxa de cura de Covid é 50% maior na rede privada. Jornal Estado de São Paulo, estados apoiam reforma ampla nos tributos sobre consumo. O Correio Brasiliense destaca, depoimento coloca Brasília na rota do tráfico de animais. Jornal Valor Econômico, disputa pela Oi, derruba ações de Teles no Ibovespa. Jornal O Globo, mais de 40% das famílias receberam auxílio em junho. E os jornais regionais destacam, o Vale, em 7 dias, região metropolitana do Vale do Paraíba registra 20% do total de casos confirmados de Covid-19. E o Diário de Jacareí destaca, Jacareí registra mais 4 mortes e casos de Covid-19 chegam a 1.100. O Giro de Notícias você confere todos os dias no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 2 minutos e a partir de agora você também já pode deixar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp ao prefeito de Jacareí, Isaías Santana. O nosso WhatsApp é o 974110125 e pode formular sua pergunta com síntese bem resumida para que a gente transmita ao prefeito e conversar conosco também. Ele que, além de prefeito de Jacareí, é o presidente do CODIVAP. Prefeito Isaías, muito bom dia. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem mais uma vez, hein? Bom dia, dona Zé Eugênio. É sempre um prazer poder conversar com você, com os ouvintes da Rádio Mensagem. Nós é que agradecemos. Bom, prefeito, como presidente do CODIVAP, prefeito de Jacareí, logicamente o senhor tem aí
hoje, nesse período de pandemia, duas atribuições, né? Agora atender aí os reclamos de outros prefeitos por conta do Codivap e também de representantes aqui da cidade de Jacareí. O senhor teve contato ontem com empresários do Vale do Paraíba em relação à questão da pandemia, prefeito? Sim, já tínhamos tido 2 reuniões com empresários locais da cidade e depois fizemos com os representantes dos sindicatos de todas as empresas do ramo de bares, hotéis e similares. Bom, no caso, prefeito, ontem, aqui em Jacareí, São José e Taubaté, os empresários querem justamente a reabertura de bares, restaurantes e hotéis. E o que é que o prefeito falou para eles em relação a esse pedido? Nós tivemos, na verdade, foi quarta-feira, uma reunião. Nós concordamos desde o início que as regras referentes às necessidades das pessoas deveriam ser adequadas ao uso que as pessoas fazem e com um comprometimento de responsabilidade, de proteção e de segurança de si próprio e dos semelhantes. A gente viveu aí um período de 1 mês de adaptação numa fase com determinadas características. As pessoas tiveram um desempenho razoável, foram mantidas as regras de isolamento, muitos equipamentos e serviços de proteção também foram desenvolvidas e apresentadas, e isso satura, e isso cansa. É preciso que haja evolução, é preciso que haja esse estímulo na direção da esperança, na direção da melhora. Acho que já há uma consciência e uma corresponsabilidade muito grande do segmento de que ninguém vai abusar, ninguém vai abrir. O grande exemplo foi a capital. Os restaurantes abriram, os bares abriram, com regras, com limitação de horário, e não houve aquela sangria desatada, aquela correria, porque você está didaticamente educando a população. Esse acho que é o grande trunfo do Plano São Paulo e dessa medida sendo tomadas e adotadas paulatinamente. Acho que a nossa região já está exausta da fase laranja. É muito tempo no mesmo regime, é muito tempo percebendo que, em razão da disparidade geográfica, das características muito diferentes entre Alto Vale, entre região de Jacareí e São José Taubaté, com o litoral, com a serra, com o Vale Histórico, é impossível ter o engessamento no mesmo regime de uma região com tantas disparidades. E, além disso, é muito ruim essa exaustão de uma regra que limita. Então, nesse sentido, nós apresentamos via WhatsApp, por intermédio também do prefeito Felício, que é o nosso representante no Conselho, e também mandei e-mail para o secretário de Desenvolvimento Econômico, de que ou a gente avança para a fase laranja, ou a gente antecipa algumas etapas da fase laranja, em especial em socorro aos restaurantes e similares, ou a gente parte para uma subdivisão da região, respeitando o momento que cada sub-região está vivendo. Não dá para simplesmente prorrogar sem dar esperança, sem apontar o surgimento de uma nova luz, porque pequenos comerciantes, bares, restaurantes e similares que não têm capital de giro e que não têm patrimônio reservado para ir ao mercado financeiro, ou têm ajuda agora ou serão, infelizmente, extintos, irão à falência, porque não dá mais para suportar. O senhor já teve ou tem conhecimento, prefeito, de restaurantes e bares aqui de Jacareí ou da região que já estão fechando e vão fechar por conta disso? Alguns anunciam que estão esperando, que já demitiram o seu quadro de pessoal, que é o maior patrimônio. A gente já vê algumas placas na cidade. O Carlos Amagaia que faz esse acompanhamento mais direto. Eu não teria um balanço de quantos ou quais são, mas é extremamente preocupante, porque isso gerará desemprego e isso gerará dificuldade na retomada. Eu acho que o grande segredo a gente está aprendendo. Olha, nós vamos conviver mais do que os 90, já estamos vivendo mais do que os 100, mais do que os 150, provavelmente avançaremos para agosto, metade de setembro, num regime de muita cautela. As pessoas já sabem disso, as pessoas já têm comprometimento, os empresários já têm comprometimento. Agora é hora de trazê-los, dar o voto de confiança e trabalhar nessa
corresponsabilidade. O governo sozinho, ditando regras, baixando decreto, não chega a lugar nenhum. É preciso que haja a cooperação e a corresponsabilidade de toda a sociedade. E só pode existir corresponsabilidade no regime de liberdade, no regime de ampliação do espaço para que as pessoas exerçam sua atividade. Ninguém está pedindo abertura sem regras, ninguém está pedindo abertura sem limites. Acho que alguns segmentos, como bares que funcionam no período noturno, precisa continuar a ter essa cautela, essas regras. São pontos de aglomerações de pessoas que não têm senso de responsabilidade em uma grande maioria delas, ou de pessoas que não estão ali pensando no dia seguinte. Pois não? Porque o restaurante vai servir continuadamente delivery, ele pode receber um número limitado, com segurança, de pessoas. Porque as pessoas que trabalham fora da sua residência estão indo no restaurante, comprando e trazendo comida para o local de trabalho. Por que não se alimentar lá? É mais seguro do ponto de vista da higiene, do ponto de vista da proteção, né, da sanitária, que a alimentação seja servida num só lugar do que seja diluída em cada local de trabalho. Aliás, prefeito, eu vi recentemente uma cena parecida com essa sua fala, de esses prestadores de serviço almoçando dentro do carro. Eu estava pensando, consequentemente, ele comprou a Marmitex em algum restaurante, e como não pode comer dentro do restaurante, ele estava comendo dentro do carro. Aí reforço o que o senhor fala em relação à questão da própria higiene, né? Tem outro exemplo também, muito mais forte. Caminhoneiros que estão parando irregularmente à margem de rodovias, à margem de vias de acesso, onde tem restaurante, para se alimentar dentro da boleia do seu caminhão, porque não pode se alimentar no restaurante que está servindo, que está oferecendo. São coisas práticas que, ao trazer a competência, e isso foi o Supremo que decidiu para o governador, perde-se a peculiaridade, perde-se o tratamento de questões que só quem está no dia a dia, na frente, o prefeito, os secretários, os vereadores, é que deveriam, com responsabilidade, né, com bom senso, sabendo que a vida é mais importante, que a proteção da vida é mais importante, mas permitindo esse espaço de oxigênio, esse espaço do exercício de atividades que não podem parar e de empresas geradoras de empregos que não podem falir. O prefeito, em relação à questão aí de buscar aí novos mecanismos de abertura, e logicamente a gente sabe da preocupação econômica e financeira, mas algo que eu tenho comentado aqui no jornal, e tem muita gente reclamando, essa questão do que se abre, e também a relação do transporte público da cidade de Jacareí, que mantém aí um horário bem reduzido, mas a gente sabe que esses horários reduzidos têm colocado as pessoas em risco, tanto de manhã e também à tarde. O que o senhor pode falar para as pessoas que estão nos mandando mensagem agora em relação aí à superlotação dos ônibus, em relação a essa abertura que houve, mas não houve aí o aumento da frota do ônibus em Jacareí? Olha, nós estamos trabalhando com a frota do período de férias. Nós tiramos o usuário escolar. Ele não está usando o ônibus. Não tem aula. Então, é a frota compatível para o período de férias escolares. Além disso, nós fazemos um monitoramento diário. Toda vez que uma linha, uma rede, extrapola o limite de 50 pessoas, e a gente faz isso fiscalizando a catraca eletrônica, e a gente faz isso olhando agora visualmente pelas câmeras do COI, tem funcionários da Secretaria de Mobilidade lá no COI, acompanhando isso, fiscalizando, e às vezes também em vistoria no local. Durante a semana, 2 ou 3 linhas, em média, extrapolam o número de usuários além do de segurança. Esse é um compromisso e uma decisão que estamos monitorando e acompanhando permanentemente. Além disso, quando você tem uma redução do uso por uma decisão de governo, o governo decidiu tirar pessoas de circulação. O governo decidiu retirar parte do usuário que sustenta o sistema. Isto gera responsabilidade, porque foi uma decisão do governo, em nome da pandemia, em nome da saúde, em nome de tudo, e tudo isso é legítimo. No entanto, quando você mantém uma estrutura além daquela
suportada pelo pagamento da tarifa, isso gera responsabilidade contratual. Então você tem que ter a cautela também de saber que você vai ter que fazer esse ressarcimento para a empresa, e isso tem um limite orçamentário. E o terceiro, a maior garantia de proteção é a proteção individual. Quem está com máscara e quem se cuida, quem tem um tempo de organizar melhor a sua vida, e o poder público não pode fazer isso por todas as pessoas. As pessoas precisam se conscientizar que elas são as grandes colaboradoras desse esforço coletivo. Então, a junção dessas três coisas é que devem ser objeto de uma análise de uma questão tão complexa, como é o transporte coletivo num período em que todo mundo está fugindo para o Uber, todo mundo está fugindo para outros operadores, há um esvaziamento desses usuários, eles acabam sendo só aqueles que mais precisam, mas o poder público tem essas limitações para poder oferecer um transporte que garanta um conforto absoluto, e nunca vai ser suficiente dispensando-se o cuidado pessoal. Quando a pessoa se conscientiza e ela se protege, ela pode correr determinados riscos. Conviver no transporte coletivo é uma necessidade por ser essencial, como é uma necessidade estar entre a família, como é uma necessidade estar em local de trabalho essencial. E nesses três locais, onde não é possível fazer o isolamento ideal, aí sim é que deve se exigir mais e ter esse maior comprometimento da proteção individual. Quando o senhor falou em relação à fiscalização aqui em Jacareí dos ônibus, que observa às vezes quando alguns horários extrapolam, prefeito, e o que é feito nesse momento que, olha, está cheio, está lotado, o que é feito pela fiscalização? Notifica a empresa, entra em contato, tem um contato telefônico no mesmo dia, pedindo, determinando novas linhas, determinando mais um ônibus, determinando medidas que vão compensar isso. E várias vezes essas decisões foram tomadas. Isso é uma permanência. Agora, o comportamento do usuário que segue um padrão, esse padrão pode variar, né? O planejamento da empresa é de acordo com esse padrão, o número de usuários, os deslocamentos naturais. Hoje tudo já é conhecido, porque a bilhetagem eletrônica permite, a gente sabe quem sai de cada bairro, para onde vai, em que ponto para, quantos param em tal ponto, quanto param naquele outro. Então você tem o desenho completo do deslocamento das pessoas no sistema de transporte. Tem uma variante, né, que são os idosos, que não deveriam estar no transporte coletivo, mas infelizmente nós não podemos impedir esses porque não tem o bilhete eletrônico. Mas quem paga com bilhete eletrônico, que é um percentual considerável dos usuários, você tem todo o deslocamento dentro da cidade registrado. Até aproveitar o momento, tem muitas perguntas chegando aqui e é importante que o prefeito Isaías até explique como funciona a situação. O prefeito, ele preside o Codivap, representa aí a cidade do Vale do Paraíba, mas é uma questão estadual em relação aí à pandemia, que tem aí um comitê de combate à pandemia no estado de São Paulo. Por exemplo, o senhor mandou aí cartas e e-mails aí para os representantes em relação à flexibilização aqui na cidade de Jacareí. Mas até onde é o limite do prefeito em relação a poder tomar uma atitude em relação à cidade, prefeito, em relação à questão dessa pandemia? Nenhum. Em termos de regras, zero. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça decidiram que todas as decisões tomadas pelo governo do estado, pelos governadores, obrigam os municípios. Não há espaço para qualquer regra. Precisou de modificação de regra, não há qualquer espaço para decisão isolada dos municípios. Eles são hoje executores do plano definido pelo Estado. E em alguns momentos em que uma lei federal, uma norma federal, contrariar esse plano estadual, o Supremo decidiu que ele vai analisar quem tem razão. Mas de decisões de município nem analisam. Não valem. É o Estado que determina as regras e as condições. Houve nesse episódio, eu acho que equivocado, é uma decisão por comodidade, é mais cômodo dizer, deixa o Estado tomar conta disso. Na verdade, se invadiu competências constitucionais dos municípios,
Os municípios sempre disciplinaram as regras de comércio, sempre. Nunca houve um período na história pós a Constituição de 1989 de aniquilamento da competência do município, exceto no Estado Novo do Vargas, mas é essa a realidade. E qualquer coisa em sentido contrário, se o Ministério Público, se a Defensoria Pública ou a Procuradoria-Geral do Estado, que tem entrado em algumas ações, contra Taubaté mesmo foi a própria Procuradoria do Estado, que é o órgão de assessoria do governo do Estado, ganha na Justiça. 8 horas mais 18 minutos, hoje com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, participando conosco. Vamos tomar uma água, vamos a um breve intervalo, a gente volta já já. Tem várias perguntas locais, perguntas regionais aqui para o prefeito. A gente vai passar essas perguntas no nosso WhatsApp para o prefeito Isaías Santana. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 22 minutos. Conosco hoje, sexta-feira, o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, participando conosco ao vivo, e também presidente do Codivap. Perguntas chegando aqui já para o prefeito da nossa cidade aqui, Jacareí. A pergunta da nossa ouvinte Cláudia para o prefeito é: por que os painéis de horários dos ônibus estão desligados, prefeito? O senhor sabe, por favor, responder por gente, beleza? Verificarei. Sinceramente, não tinha essa informação, mas verificarei e, na sequência, pedirei para tomar providência. A nossa ouvinte aqui, Elaine, do Santo Antônio da Boa Vista, está parabenizando o prefeito e a posição do prefeito que está tomando em relação à cidade, principalmente na questão aí dessa pandemia, dentro das possibilidades. E ela agradece aqui também as obras do Jardim Jacinto, que já são de grande importância, prefeito. Muito obrigado. O reconhecimento é sempre bom, é um alimento, né, para superarmos essas dificuldades e seguir adiante. Outra pergunta chegando aqui é em relação aos moradores ali do Jardim do Marquês. Prefeito, o senhor tem algumas informações em relação ali às obras do Jardim do Marquês? A empresa, ela não tem capital de giro, isso nós já falamos bastante vezes. Ou seja, ela não tem recurso suficiente para manter a obra no nível que precisava ter. Além disso, ela tem alguns problemas com o fornecedor, principalmente de asfalto. Então, é uma dificuldade muito grande. Ela faz alguma parte, espera a prefeitura pagar, para acertar a dívida com os fornecedores e retomar um pedaço. Então, infelizmente, nós decidimos que é melhor manter assim do que partir para uma rescisão contratual, fazer uma nova licitação e atrasar mais tempo ainda. Então, hoje ela está terminando as guias da junção das ruas que foram asfaltadas, o acesso ali principal, e em breve vai asfaltar esse trecho. Na sequência, ela vai terminar as calçadas e as guias de uma rua paralela no meio do bairro e vai asfaltar. Então vai ser feito assim, devagar, permanentemente, mas sem abandono. Infelizmente, esse período em que as empresas estão com poucas obras, o mercado está com pouca oferta e ainda tem questões contratuais complicadas, a gente está optando pela prudência de manter os empregos, de manter as obras, mas dentro de um cronograma superior ao que nós tínhamos planejado inicialmente, é o que gostaríamos de executar. Ô, prefeito, em relação aos condutores de transporte escolar e também monitores, essa semana a prefeitura conseguiu conceder aí algumas cestas básicas para eles? Nós fizemos a separação por categoria, né? Tem muitos que são aposentados, então tem uma renda auxiliar. Outros têm outras atividades e têm uma renda. Aqueles que dependiam exclusivamente, nós colocamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para orientá-los e ajudá-los na busca desse apoio nos programas oferecidos pelo governo federal e, ao mesmo tempo, também os cadastramos e colocamos na nossa comissão que analisa o apoio alimentar para que eles recebessem quando realmente necessitassem, em razão de um critério socioeconômico. Nós facilitamos esse acesso dos serviços existentes e, à medida em que eles puderem, nós estamos também tirando as restrições de uso do veículo para eventual aluguel, para eventual
viagem particular, para evento, qualquer atividade que eles possam garantir. E vamos afastar as exigências de tributos e qualquer exigência municipal nesse período. Infelizmente, o poder público também depende de recursos da União para honrar os seus próprios compromissos. Então, ele não pode, de forma irresponsável, estar usando os recursos do município para fazer esse socorro, embora necessário. Porque esse socorro ele tem que partir de uma política nacional, porque, volto a dizer, o governo federal fica com mais de 60% dos tributos do país inteiro. Logo, ele é o grande responsável pela atividade econômica e por medidas de socorro à população neste período de pandemia. Nós, municípios, também precisamos de socorro. Tanto é que estamos recebendo os recursos para fazer frente às necessidades da saúde que se impõem em razão do enfrentamento da pandemia. Prefeito, outra pergunta em relação, a gente sabe da limitação do município em relação à questão financeira, mas aí, de alguma maneira, tem a questão dos serviços terceirizados no município para manter aí a cidade funcionando. Como é que a prefeitura, nessa pandemia e queda de arrecadação, tem se portado em relação aos serviços terceirizados? As terceirizadas, as prestadoras de serviços, têm que cumprir as regras de afastamento do quadro de pessoas com mais de 60 e pessoas que estejam no grupo de risco. Esses precisam ser afastados, como estão também afastados todos da administração direta. Em segundo lugar, na administração direta nós estamos mantendo os serviços essenciais e os demais 30% presencial desde julho, e aqueles que extrapolam os 30% em trabalho em casa, né, o home office. Então tem a combinação desses 3 critérios. Quem tem mais de 60 ou pertence a algum grupo de risco está em casa, independentemente de estar trabalhando ou não. Quem tem possibilidade de trabalhar em casa, está trabalhando em casa. Os demais, num limite de 30% dos funcionários dos diversos órgãos não essenciais, os que estão trabalhando presencialmente. A gente sabe que esse não é o momento, mas é importante destacar porque a gente observa a questão do transporte público, é um assunto que vem à tona sempre, prefeito. A gente conversou recentemente com o representante da Busvale, né, que representa as empresas do Vale do Paraíba. Ele falava do jeito que está, as empresas podem entrar em colapso. E ele até falou da possibilidade de discutir com as autoridades, com os prefeitos, a questão de subsídio para as empresas sobreviverem. Aqui em Jacareí, a empresa tem mais alguns anos de concessão de serviço aqui na cidade de Jacareí. Logicamente, esse é um assunto que tem que começar a ser discutido já mesmo nesse período pré-eleitoral, prefeito, aqui em Jacareí, porque tem que se pensar futuramente no transporte da cidade? Sim, são 3 aspectos que precisam ser analisados. Primeiro, é o costume dos empresários e do capitalista brasileiro. Ele é capitalista quando está lucrando e é socialista quando está tendo prejuízo. E não quer pegar a gordura do tempo de vacas gordas para socorrer a necessidade do tempo de vacas magras. Então, quando tem lucro, quando está o mercado bom, quando a economia está grande, sou liberal, sou economista, o lucro, tudo mais. Na hora que vem a crise, o Estado, a viúva, o caixa tem que socorrer. Aí é socialista, né? Aí o prejuízo é de todos, aí tem que nos ajudar. Então tem essa questão que precisa sempre estar dito. Olha, você assumiu um serviço sobre risco e você tem que ter condições de suportar esse risco. Senão, vamos fazer com o setor público, vamos fazer um serviço diretamente com a administração pública. Esse é um problema. Um outro problema é a mudança total dos modais de transporte. Nós tivemos leis federais que desregraram completamente o transporte. Hoje, qualquer pessoa não precisa de licença, não precisa de autorização, não precisa de nada. Pega o seu carro e resolve fazer transporte individual, transporte de passageiros, sem nenhuma licença. Isso desarticulou o serviço de táxi e retirou uma parcela muito considerável do transporte coletivo. Além disso, a crise que se arrasta desde 2014, teve alguma melhora entre 17 e 18, mas com a pandemia voltou, esse ano estava bem, estava começando a se recuperar.
e agora você tem essa exclusão artificial de vários usuários do transporte, perda de receita e uma mania brasileira de criar benefícios sem dizer quem paga. É grátis? Mas não tem almoço grátis. É transporte para idoso, para pessoas com necessidades, para estudante, para isso, para todo mundo. É muito bom isso. Mas não diz quem paga. Não diz quem paga. E ao não dizer quem paga, tudo isso está repassando-se na tarifa daquele que menos pode contribuir, que é aquele que só tem o transporte coletivo. Portanto, é um problema nacional, eu diria até estrutural do mundo, né, a crise dos modais de transporte coletivo, que o governo federal, via Ministério de Desenvolvimento, Secretaria de Mobilidade, precisa trazer essa discussão e apontar diretrizes. Porque não vai ser o município a encontrar saída sozinho. Ele, no máximo, pode resolver alguma coisinha aqui e acolá. Mas há uma questão maior, estrutural, que precisa entrar na agenda brasileira como prioridade. Como foi na saúde, antes da década de 80, e o Estado brasileiro, na Constituinte, resolveu dizer, vamos embora. Saúde não é mais caridade cristã, saúde não é mais responsabilidade da sociedade civil. A sociedade civil vai continuar fazendo, a caridade cristã vai continuar contribuindo muito com a Santa Casa, mas o Estado vai oferecer gratuitamente para todos. E vamos construindo com avanços, com retrocesso, com dificuldade, mas tem uma diretriz. E hoje a diretriz para o transporte coletivo necessário é uma diretriz equivocada, porque ela é uma diretriz sob o prisma do interesse individual do cada usuário se vire pagando como pode a sua passagem. Isso precisa ser revisto como projeto nacional. Ok, então, prefeito, outra pergunta chegando aqui da nossa ouvinte, muito pertinente, com oferta de 20 leitos de UTI na Santa Casa, se o senhor acha que ainda é necessário manter o hospital de retaguarda? Sim, porque são funções distintas. Nós ampliamos em 10 leitos exclusivos para a Covid, tinha 4, e para quem precisa de UTI. Agora, há determinados pacientes que precisam de um acompanhamento médico, exatamente o grupo de risco, que mesmo não precisando de UTI, pode ter alteração no seu quadro clínico. Há, por exemplo, pessoas que não têm condições na sua residência de fazer a recuperação. Por isso é chamado de retaguarda. Ele só será necessário quando nós entendermos que não vai haver o aumento de pessoas nas unidades hospitalares, está caindo de maneira consistente, falamos assim, um mês de queda, um mês em que as vagas de UTI na Santa Casa e a UPA Telmo Cruz são suficientes, ainda temos que pensar, não é melhor retomar a UPA para sua função essencial e deixar o atendimento exclusivo no hospital de retaguarda, modificando um pouco o que já está instalado? Essas questões nós vamos acompanhar. Mas quem vai definir? O número de pessoas que dependem de cuidado hospitalar, que a gente analisa diariamente para que não haja nenhum cidadão jacariense que perca sua vida ou tenha prejudicado sua saúde pela ausência de vaga. Isso é uma coisa inaceitável na minha consciência e para uma cidade como Jacareí. Não é possível não ter vaga. Precisa ter. E precisa fazer tudo o que é possível, tudo o que é necessário para garantir essa assistência. Algumas pessoas, infelizmente, perderão a vida, mas não poderão perder por ausência de atenção médica. Isso, graças a Deus, não aconteceu aqui na cidade de Jacareí, então não deve acontecer, né? Graças a Deus, não. Então, isso que é importante, então. Prefeito, logicamente está todo mundo aí, os cientistas batalhando em relação à vacina. O senhor teceu aí um quadro de expectativa que depende de todos nós em relação à questão da contaminação do Covid-19. É importante que todos nós façamos a nossa parte também, mas a gente sabe que esse hospital de retaguarda tem um custo, né? Ou seja, vai se levar até dezembro, até o final do ano. O que vai sinalizar para a Prefeitura de Jacareí? Olha, eu posso desmontar essa estrutura. Nós trabalhamos com duas hipóteses. Ou transferir toda a estrutura para ele, para liberar, devolver a UPA para sua função original, ou, no momento que tivermos consciência de que é possível ficar só na UPA e na Santa Casa, sem risco de aumentar, a gente parte para o desmonte. Então,
a Secretaria de Saúde está trabalhando com essas duas hipóteses e no momento em que estiver já consolidados os números, ou seja, a queda de casos comece a cair, e aí é bom a gente falar que apesar do crescimento da última semana, nós estamos no período de redução do fôlego. Durante o mês de maio, o crescimento semanal foi em torno de 40%. Junho e o início de julho ficou variando ali entre 20% e 25%. Agora, nós já estamos há 2 semanas seguintes abaixo de 20%. Atingimos 17% e essa semana, que ainda não se fechou, está só 12%, graças a Deus. Então nós já estamos perdendo bastante, quer dizer, o vírus já está perdendo bastante o fôlego. Aumentam os números reais, os números absolutos, mas a proporção em relação à semana anterior está diminuindo devagar, mas está diminuindo de forma consistente. Então vai chegar um momento em que o aumento naquele período vai ser inferior. Daí você tem 2 semanas com essa tendência consistente, você pode então pensar em reorganizar os serviços. Falando assim em termos de prazo, eu imagino que final de agosto a gente tem a condição de analisar corretamente isso e dizer, é hora de desmontar ou vamos ficar mais 2 meses lá para devolver a UPA para sua função original. O senhor que é um apaixonado pela educação, prefeito, o senhor está otimista para o mês de setembro as aulas voltarem? Não. Desde o início nós sabíamos que era praticamente impossível. A sinalização de setembro foi apenas para as secretarias se organizarem em termos de protocolo, compras, aquisição, mas os requisitos são bem rígidos. Nós temos ainda hoje regiões do estado que estão na faixa 1, na faixa vermelha. Elas precisam avançar para a laranja, 15 dias, portanto, e na sequência 2 períodos na faixa amarela, todas, ou seja, na pior das hipóteses, só teremos todas as regiões do estado amarela na segunda quinzena de setembro. Então, o dado otimista mesmo, com muito otimismo, é que só será possível implementar as medidas de educação em outubro. Somente no mês de outubro, essa é a grande expectativa também, além de todos os dados de segurança que terão que ser implantados nas escolas, né? Esse prazo inicial serviu exatamente para as pessoas, para as unidades se prepararem, né? Com protocolos, com aquisições, de ferramentas, de equipamento de proteção. Então isso foi bom. Avisa com antecedência porque os processos de compra e de organização e de planejamento não são processos que possam ser feitos assim em 15 dias. Não dá. Nesse sentido foi bom, mas os requisitos fixados pelo governo do estado, extremamente prudentes e corretos pelo princípio da isonomia e da equidade. Não dá para ter, nesse serviço tão importante como é a educação, um setor começando antes, começando depois. O serviço é no estado, né? O princípio da isonomia, mas a gente está percebendo que está chegando setembro e não será possível todas as cidades estarem a 2 períodos na faixa amarela. O senhor passou para a gente alguns dados em relação aí a redução, né, da propagação do vírus aqui em Jacareí, e logicamente esses dados, esses números que fortaleceram o senhor a enviar cartas e e-mails para o governo do estado de São Paulo em relação a Jacareí passar de fase, prefeito? Não o Jacareí, na verdade a gente tem que tratar regionalmente. O que a gente está postulando é que tenha um tratamento diferenciado por sub-região, considerando qual é o nível de deslocamento. Em Jacareí, São José e Caçapava, São José Polo, e aí Paraibuna, Santa Branca, Santa Isabel, Monteiro Lobato, tem um deslocamento em razão de negócios, em razão de atividades. Então essas cidades precisam estar no mesmo regime, nas mesmas regras. Senão você vai ter o turismo interno incentivado por uma atividade que lá funciona, aqui não funciona. E também a injustiça na sensação de quem está proibido de funcionar. A outra realidade, Taubaté com as cidades próximas. Outra realidade, Guará, Aparecida e Vale Histórico, de Cruzeiro para lá, e o litoral. Então, essas características e levar em consideração como se dá o deslocamento de pessoas
nas micro-regiões. É isso que a gente comentava ontem, ou seja, as cidades, mesmo tendo aí as administrações particulares, cada um com a sua tendência, mas tem que pensar de uma forma homogênea, porque não adianta Jacareí estar 100% zerado com o Covid e São José não estar, e vice-versa. Então tem que ser uma forma regional. Mas os números são animadores, prefeito, para que hoje a gente possa ter aí uma fala mais positiva do governador do estado de São Paulo, ou o senhor está reticente? Os números de Jacareí, São José e Litoral nos colocariam numa fase amarela, tá? Mas aí tem a questão também egocêntrica. Quando o Vale Histórico não tinha número nenhum, suportou o atual regime em razão de Jacareí e São José. Veja que não é uma questão muito fácil de ser decidida. Qualquer decisão tem aspecto negativo e aspectos positivos. Eu acho que o João Dória tem muita coragem de chamar para si essa responsabilidade, né? Exige uma disposição de estar convicto e de enfrentar essa dificuldade, porque qualquer decisão que ele toma não é possível atender e ser justa na medida correta da situação das cidades. E se deixar isso para os municípios, tem esse problema que você apontou, que é mais grave ainda. E se você obriga os municípios a decidirem por sub-região, você não tem mecanismos e órgãos que representem os municípios. Diferentemente na Alemanha. A Alemanha tem 7 organizações intermunicipais, diferente com poder. Aqui nós não temos, é só município e estado. A agência metropolitana, a região metropolitana, ainda não tem poder deliberativo no nosso modelo. Então, ou o governo decide, ou a adesão voluntária dos municípios. Não tem alternativa jurídica para uma decisão como essa. E é exatamente uma questão que extrapola o interesse local, mas afeta exclusivamente o interesse local. É verdade, eu também não tenho medo de dizer, prefeito, que se os governadores não tivessem tomado a rédea da situação desde o início de março ali, a situação estaria muito mais complicada, né? Porque eles acabaram assumindo uma situação que não tinha informação, não tinha dados e era tudo hipotético em relação à questão do vírus, né? E eu entendo que muitas vidas foram salvas por conta aí dessa decisão do mês de março, viu? Sim, você veja o que aconteceu em Curitiba, né? E em Minas, que a situação está muito mais grave hoje do que São Paulo enfrentou, porque governos locais tiveram receio de contrariar orientações movidas por pressão ou por interesse legítimo, mas dissociado do principal, que é, estamos diante de um desconhecido, não temos conhecimento suficiente, é melhor errar por cautela do que errar por omissão. Prefeito Isaías Santana participando conosco. Olha, só tenho que agradecer, prefeito, a tua participação conosco no Jornal da Mensagem. E a gente espera aí que logo mais à tarde, né, a gente tenha aí uma notícia aí importante em relação à questão de passagem no Nova Faixa, porque tem muita gente pleiteando isso. Obrigado aí pela atenção com a Rádio Mensagem. Muito obrigado, muito bom dia, hein? Bom dia, eu que agradeço. Estaremos sempre à sua disposição e que, se não houver um avanço, que pelo menos haja um alento, sobretudo para bares, restaurantes e similares e pequenos comércios. A gente tem, na prática, adaptado algumas regras dentro da segurança mínima que é possível para compreender essas necessidades. E continuamos a dizer, o sucesso do enfrentamento depende da postura individual. Proteja a sua vida e cuide do seu irmão, cuide do semelhante. Se você fizer isso, em qualquer regra, a gente acaba ganhando. Se cada um se proteger e se fiscalizar e cuidar e tiver preocupação com o semelhante, não importa a regra, nós ganharemos essa batalha. Bacana. Obrigado, prefeito. Muito bom dia, bom trabalho, hein? Obrigado. Nós que agradecemos, prefeito Isaías Santana participando conosco e também o presidente do Codivap, aqui no nosso Jornal da Mensagem, dando aí dados importantes, né, em relação à região, que, segundo o prefeito, aí há a possibilidade de, já estaria aí num quadro, né, numa faixa amarela. Hoje nós estamos na faixa laranja,
e também na faixa, pode ir para a faixa amarela. Então, hoje, ao 12h30, o governador do estado de São Paulo vai passar e dar essa informação. E ontem, vários empresários de comércio e bares se reuniram e pedindo essa abertura de bares e restaurantes. Ou seja, né, um restaurante, por exemplo, dá no mínimo de 15 a 20 funcionários. Então, tem muita gente aí precisando. E 120 dias é muito tempo para que você passe sem realmente entrar um dinheiro no seu caixa. Então, logicamente, é muito mais complicado. Tem a questão da segurança, mas são alguns lados que a gente tem que realmente colocar na balança. Ou seja, tentar fazer algo na faixa da saúde e, ao mesmo tempo, da questão econômica também. Sempre com equilíbrio e com muita atenção dos dois lados também. Vamos ao intervalo, Robinho, a gente volta já. Daqui a pouquinho a participação do poeta o Bosco, que participa conosco. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h49. Esporte. Alô, Bosco, chega mais. Olá, Doni, vamos às notícias do esporte nessa segunda parte do jornal e vamos falar falar sobre a vitória maiúscula do Corinthians diante do seu freguês, o Palmeiras. No retorno do Campeonato Paulista de 2020, após a pausa durante a pandemia do coronavírus, o Corinthians e Palmeiras voltaram a se enfrentar nesta quarta-feira em Itaquera, o maior clássico de São Paulo, que não teve torcida pela primeira vez em 103 anos. A vitória do Corinthians deu ao vencedor a liderança nas estatísticas dos confrontos diretos. Desde 1917, o derby já teve 362 jogos, com 127 vitórias para cada lado e 108 empates. Nesta oportunidade, o Corinthians passou a ter 128 vitórias. Após vencer o primeiro clássico em 1917, o Palmeiras, então palestra Itália na época, manteve a hegemonia do derby até 1954, quando houve empate em vitórias, 45 para cada lado, ou para cada das 117 partidas entre eles. Em 1955, o Corinthians tomou a frente e manteve sua hegemonia por 10 anos, até 1965, quando novamente o confronto ficou empatado em 60-60 no derby, 160. Em 1969, o Palmeiras voltou a abrir vantagem e permaneceu à frente do rival até 2018, quando no após-derby do número 358, eles voltaram a empatar em números de vitórias, 126 para cada lado, ou para cada time. Para o Corinthians, o jogo desta quarta-feira valeu a chance de retomar a hegemonia do confronto direto depois de 55 anos. Outra disputa que vem servindo para esquentar a rivalidade é o retrospecto dos times em suas novas arenas. Inaugurada em 2014, em Itaquera, palco do derby 363 desta quarta-feira, foram disputados até aqui 10 partidas, com 5 vitórias do Corinthians, 2 empates e 3 vitórias do Palmeiras. A última na primeira partida da final do Paulistão de 2018, 1-0. No Allianz Parque, o Corinthians também tem vantagem com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E, portanto, essa é a retrospectiva desse importante confronto entre Corinthians e Palmeiras, que vem, inclusive, trazendo alguns transtornos por parte de alguns torcedores que não se conformam com esta vitória do Corinthians. Ficamos por aqui. Outras informações no Panorama Esportivo aos sábados, às 11 horas. Valeu, Bosco. Olha, então só para reforçar aqui, a 11ª rodada foi na quarta-feira agora. O Ituano empatou com a Ferroviária em 0-0. A Ponte Preta venceu o Novo Horizontino por 2-0. O Santos empatou com o Santo André em 1-1. E o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0. Mesmo sem torcida, é absurdo, né? Mesmo sem torcida, uma meia dúzia de palmeirense foi até o Allianz Parque lá e
tentou quebrar portão, tentou xingar, enfim, tentou protestar contra a diretoria do Palmeiras. Tivemos também Água Santa e Mirassol 0-0, Inter de Limeira 2, Oeste 1, Botafogo 2, Guarani 0. E ontem à noite o São Paulo voltou aí depois da quarentena e no Morumbi perdeu por 3-2 para o Massa Bruta, o Bragantino. Aliás, é o seguinte, hein? O Bragantino vai surpreender nesses próximos anos. Vou repetir, o Bragantino vai surpreender positivamente nos próximos anos. Então os times que acham que o Bragantino, só por ser de Bragança Paulista do interior, é um time pequeno, é um time aí que tem aí um patrocínio forte, montou aí, tem um elenco muito forte e vai dar muito trabalho, e ontem já demonstrou isso em frente à equipe do São Paulo. Para fechar a rodada, a 12ª rodada, nós teremos domingo às 4 horas da tarde o Guarani enfrentando a equipe do São Paulo. Nós teremos a Ponte Preta e Mirassol, Bragantino e Botafogo, Novo Horizontino e Santos, Palmeiras e Água Santa, e o Oeste recebe a equipe do Corinthians. Esses jogos acontecem às 4 horas da tarde. Para o Corinthians se classificar, o Corinthians precisa vencer a equipe do Oeste e torcer aí para uma vitória do São Paulo frente à equipe do Guarani. E, logicamente, o Corinthians deve se classificar depois da vitória frente à equipe do Palmeiras na última quarta-feira. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 57 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Vamos então para as últimas informações desta sexta-feira. Vamos para o Estúdio 2. Ana Lúcia Ferreira, pois não, Ana? Sim, Doni. E o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN, retorna a aplicação das provas práticas de direção em todo o estado de São Paulo a partir da próxima segunda-feira. Por meio de um agendamento prévio pelo sistema ECNH, os Centros de Formação de Condutores poderão agora atender os alunos que tiveram um processo de habilitação interrompido durante o período de pandemia que ainda está acontecendo. Em junho, o governo estadual permitiu, de forma gradual, que as atividades do Centro de Formação de Condutores fossem iniciadas com aulas práticas. Mas, a partir de agora, o processo se estende também à aplicação dos exames práticos em ambientes abertos de forma segura, aderente ao Plano São Paulo e seguindo, claro, os protocolos sanitários do DETRAN, que foram debatidos com entidades que representam a categoria. O material está, inclusive, disponível no site do DETRAN. Vale lembrar que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, alterou de 12 para 18 meses o prazo de conclusão do processo de habilitação, também por conta da pandemia. Muito bem, então tá aí, aliás, né, foi motivo de protesto na semana passada em São Paulo sobre essa demora em relação à questão da habilitação no estado de São Paulo. Ana Lúcia Ferreira volta das 10h30 da manhã, depois ao 12h15, falando de vida, enfim, daqui a pouco a Ana Lúcia volta com outras informações também. E para fechar o nosso jornal, para destacar que o Terminal Intermunicipal Frederico Zanã, que é a rodoviária de São José dos Campos, reforçou ainda mais as ações adotadas para conter a disseminação do novo coronavírus. Tapetes higienizantes foram instalados no setor de embarque. A medição também da temperatura corporal, ela é feita antes que o passageiro entre nos ônibus, porque a viagem intermunicipal continua. O setor de embarque e desembarque em vários outros locais, como praça de alimentação, bilheteria, entrada e saída do terminal, contam com dispenser de álcool, gel, com pedaleira para se evitar aí o contato com as mãos. A empresa Pássaro Marrom, que faz a linha para a capital paulista e várias cidades do interior paulista, instalou películas de plástico separando as poltronas para maior segurança dos passageiros. Os ônibus passam por higienização antes e após as viagens. Bom, hoje é o mínimo, né? A questão de higienizar o transporte público é o que veio para ficar, né? Higienização de ônibus na saída e na chegada é o que veio para ficar. A limpeza dos banheiros foi reforçada e o terminal é sanitizado semanalmente por empresa especializada com produto específico. A gente precisa acabar com essa história, né? Banheiro de rodoviária, né? Tem que limpar mesmo, não tem jeito, né? Isso aí é o mínimo, né? Se antes já tem que limpar, agora mais do que nunca tem que limpar mais ainda. Em relação à questão do transporte intermunicipal, tem algumas empresas
separando apenas um assento por fileira. Um assento por fileira para dar sensação de segurança para o passageiro. Tem algumas empresas já fazendo isso, essas viagens mais longas, né? Então, hoje são 2 lugares, então apenas uma pessoa senta naquele local. Ou seja, você reduz o número de passageiros, mas você aumenta a segurança do passageiro que viaja pelo Brasil. Fechamos o nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouco às 10h30 da manhã. Depois, ao 12h15, com o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para todos nós. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, obrigado aí por essa semana, por essa companhia, por nos permitir entrar na sua casa. E lembrando, né, que no dia 31, semana que vem, sexta-feira que vem, daqui a uma semana, nós teremos a nossa festa julina, dia 31, e você já pode ligar, já encomendar aí a sua bandeja de bolinho caipira, pode encomendar o seu combo, porque nós teremos aqui uma sexta-feira que vem, vai ser uma festa caipira com a nossa programação, com muita live, com muita descontração, e um motoboy vai levar na tua casa. Nós teremos também na Catedral São Dimas, para quem é de São José dos Campos, para pegar a bandeja do bolinho caipira e também aí do combo para você participar e passar um excelente final de semana na próxima semana também. Obrigado pelo carinho. 3954-3010, aliás, 3954-3000, hein? 3954-3000, fala com a Letícia. E ela dá todas as informações sobre a bandeja do bolinho e também sobre o combo, para a gente fechar aí o mês de julho, alcançando aí a meta dos 100%, para justamente aí já pensar em mês de agosto com muito mais propriedade, com muito mais tranquilidade também. Obrigado, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.